Salve família! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Venho aqui para trazer para vocês a segunda parte da aula de crimes ambientais. Como eu já bem disse, esse é um assunto que não é muito fácil. Por isso que achei melhor dividir, né? Meu propósito inicial era dividir em duas aulas, mas agora eu vou dividir em três. Essa é a segunda parte e penúltima parte sobre crimes ambientais, que não é um assunto fácil, como já bem disse, até porque para quem quer e deseja seguir na área, né, polícia militar e tudo mais, temos agora um batalhão, né, que acaba lidando, né, com a parte ambiental. Crimes ambientais também em si é algo que hoje vemos muito no nosso cotidiano. Cada vez mais estamos falando de crimes ambientais. Então é importantíssimo que vocês assistam essa aula. Hoje vamos falar inclusive da apreensão, né, do que se traz dos delitos ambientais e dos crimes contra a fauna. Então, se vocês querem continuar aqui, se inscrevam no nosso canal, né? Curtam a nossa aula, que dá trabalho para fazer, e vão sempre acompanhando minha aula, dos outros professores, e que certeza que seu sucesso virá em breve. Vamos lá. Bom, dando continuidade, né? Na última aula falamos mais sobre a questão de aplicação da pena, né? Então, vamos dar continuidade. Como bem adiantei, vamos falar da apreensão do produto e do instrumento. Quando se é verificada a infração que está ali no ato, né, quando é flagrado, ou se encontram, né, depois aqueles indícios, os produtos e os instrumentos são apreendidos e são lavrados nos respectivos autos. O que é lavrados? Quer dizer que vai estar constando ali naquele inquérito, né, naquele depoimento por parte do agente de polícia, né, o policial militar que apreender, ele deve lavrar o que encontrou, as características, tudo que está ali totalmente redigido, exatamente para garantir uma maior segurança processual, depois para a fase do processo em si, né, o processo penal. Então, quando é verificada essa infração, posteriormente os animais, né, nos casos de quando são animais que estão ali irregulares, né, os animais serão liberados em seu habitat ou serão entregues a jardins zoológicos, né, ou fundações ou entidades assemelhadas, como tem muitos parques assim de conservação. Um dia eu estava em entrevista mostrando um que era só para macacos, né, principalmente chimpanzés, entendeu? Eles fazem tudo ali, como se fosse um enorme sítio só para chimpanzé. Tem todos os atributos para diversão desses animais. Ali eles compartilham, né, do mesmo ambiente, e isso ajuda, como se fosse se recria o habitat do animal naquele local, né? E quando se é levado para essas fundações ou entidades, exige que fique sob a responsabilidade de um técnico habilitado. Então sempre vai ter que ter alguém ali habilitado para cuidar daquela situação. Tratando-se de produtos perecíveis, né, ou madeiras, esses são os casos de desmatamento, quando há, né, esse desmatamento de zonas, né, da Amazônia onde não poderiam ser desmatadas, ou então algumas podem ser desmatadas, mas em um período que não é compatível, né, aí serão avaliados ou doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Os produtos subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, né, culturais ou educacionais. O que serão, por exemplo, eu vi aconteceu foi aqui na Bahia. Os policiais eles apreenderam
um número enorme, apreenderam um número enorme de peixes, né, através de pesca irregular que estava sendo feita em Salvador. Acredito que isso foi no ano passado. E apreenderam, lavraram uns autos, tudo mais. E assim, após ele até mostrou na reportagem, eles receberam autorização e assim levaram imediatamente para uma instituição, né, do qual cuidava de crianças com que tinham o vírus da AIDS. Então assim podemos ver como é aplicado essa questão, né, da apreensão, né, e quando são levados para essas instituições, né, necessitadas. Temos também a questão dos instrumentos, que os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, desde que seja garantida a sua descaracterização através da reciclagem. Então, aqueles aqueles instrumentos utilizados, por exemplo, para derrubar uma árvore, né, para a pesca irregular. Então, sempre todas aquelas ferramentas utilizadas também serão apreendidas, recicladas e vendidas. Passando para o próximo ponto, vamos falar dos crimes contra a fauna. Ela vem do artigo 29 dessa lei de crimes ambientais, que ela diz basicamente sobre matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização de uma autoridade competente ou em desacordo com a obtida, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse é um artigo que vocês vão ver que ele meio que resume tudo. Mais adiante tem alguns artigos que eles meio que redigem um pouco cada uma dessas características desse tipo penal. Então, como já bem disse, a pena para quem está inserido no artigo 29 é uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Lembrem da multa, como trouxe para vocês na aula passada sobre a aplicação da pena. A multa também pode ser cumulativa, né? Não quer dizer que paga a multa e está eximido da pena. Então, assim, também responde nas mesmas penas quem, deste mesmo artigo, quem impede a procriação da fauna sem a licença ou autorização em desacordo com a obtida. Então, às vezes a pessoa tem até autorização para estar ali naquele ambiente, né, mas ela acaba destruindo. Quer ver como isso acontece? Por exemplo, mergulhos. Tem vários lugares aqui, principalmente aqui na Bahia, Salvador, né, essa área litorânea, e as pessoas pagam, né, para fazer aquele mergulho e vão para um lugar melhor. Por exemplo, Fernando de Noronha, quando você entra, você tem que pagar uma taxa. Vocês não sabem, né? Vocês têm que pagar uma taxa exatamente para manutenção da fauna e da flora ali em Fernando de Noronha. Porque muitas vezes aquele local é um local ali onde qualquer piso em falso, né, pode acabar gerando uma reação em cadeia que impeça a procriação da fauna e da flora. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está mergulhando ali em Fernando de Noronha e acaba pisando numa região de corais, né, e acaba destruindo ali um pedacinho. E ali, para se procriar novamente aqueles corais, pode levar um tempo, ou pode acontecer como derrubar algo ali que cause danos, né, e que impeça aquela procriação. Às vezes aqueles danos podem ser irreversíveis. Então tudo tem que ter muito cuidado, porque mesmo com autorização você pode causar algum dano. Então por isso que ele frisa bem isso, né? Aqui, ó, que modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Isso eu vejo muito, por exemplo, vocês já viram às vezes as pessoas em casa, a própria casa, daqui a pouco, quando vê um ninho de pássaro, tá ali no telhado.
E normalmente quando você é criança, você fala, tira dali, coloca outro lugar que é melhor pra eles. Não pode mexer. Não pode mexer de jeito nenhum. Mas que nem uma vez eu vi. Mas é um ninho de cobra. Vai deixar as cobras nascerem e depois vai picar. Não é porque cobra que quer dizer que ela vai querer te matar, ô infeliz. Entendeu? Na verdade, o animal, quando ele ataca o ser humano, ele tá apenas se defendendo, porque ele tem mais medo de você do que você dele. Então tem um ninho de cobra. Se vê um ninho de cobra, deixa lá, não mexe. Pessoa que vai mexer querer mexer em colmeia de abelha, aí já é um caso com autorização e que segue todos os trâmites legais, entendeu? Que é somente para ali para que consiga a produção do mel e tudo mais. Mas tem gente, colmeia de abelha, aquela casa de marimbondo que tá ali, a pessoa vai lá querer destruir. É demais, né? Então, assim, muitas vezes o que podemos ver é que os animais, não é que os animais estão invadindo cada vez mais o nosso ambiente. Nós estamos invadindo o ambiente deles. E quando acabamos encontrando algo como isso que estou relatando, nós devemos respeitar, né, aquele momento do animal. O animal está ali procriando, o animal está ali convivendo. Então, em caso de, por exemplo, que se encontre um animal que seja até peçonhento, que possa causar riscos, chame aquele batalhão competente, que eles vão fazer todos os procedimentos, né, como de dar apreensão e devolver para o seu habitat natural. Entenderam? Também, né, responde na mesma pena quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire e guarda, tem em cativeiro ou depósito, importante falar disso, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Ora, Renan, tudo isso eu vou entender como o que? Resume aí pra gente. Bora, vamos lá. Vocês viram um caso aí de um indivíduo, acho que foi em Brasília, um rapaz, né, estudante universitário, que foi picado por uma cobra naja. Logo se, entendeu? Nossa, uma cobra naja no Brasil, não dá. E ele criava essa cobra em casa. Tá mais estranho. E aí se descobriu que ele fazia parte dessa rota, né, do qual se mandava esses animais, né, se exportava esses animais, né, era um tráfico, né. Então logo se viu, né, que esse indivíduo ele mantinha esses animais em cativeiro, né, e foi assim que, manuseando o animal peçonhento, né, um animal ali que ele não tinha destreza para manusear, acabou picando ele, né, foi envenenado pela cobra naja. E também, né, essa questão de criadouros, podemos ver muitos que fazem a questão de cachorros, né? Então, principalmente aquelas raças que trazem uma maior saída assim econômica, podemos dizer. Então tem muita gente que faz, eles criam, né, sem autorização nenhuma, fazem canis assim, sem autorização nenhuma, de animais da raça Shih Tzu, Pug, né, Maltese, essas raças que tem mais saída assim e que tem um valor alto. Eles costumam, Bulldog francês, eles costumam fazer esse criadouro, né, e não tem a mínima higiene, não tem os mínimos cuidados e também respondem de acordo com as penas desse artigo. Passando adiante, desse mesmo artigo, a pena é aumentada, né, se o crime ele é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. O que quer dizer com isso? Às vezes aquele local não quer dizer que é a extinção total da espécie animal, mas a extinção naquele local,
entendeu? Então assim, naquela região tem tantos animais ali, porque aquela quantidade de animal, ela faz parte de um ecossistema que deve se prosseguir, né? Então se tem ali uma cadeia alimentar a ser seguida. Então a extinção daquele animal naquela região pode causar uma grande quebra na cadeia alimentar e um grande prejuízo ambiental. Então também vai ser levado essa questão, né? Período, quando é em período proibido de caça, não é porque você é caçador que você tem que caçar o tempo todo, meu filho. Você tem várias regras a serem seguidas. Não é qualquer animal que você pode caçar também, não é qualquer período. Então sempre tem que se observar isso. Durante a noite, né, não se pode fazer. Durante a noite, quando se pratica esses crimes durante a noite, também é levado ao aumento de pena, né? Com abuso de licença, porque o governo, né, o Estado confia no indivíduo para que ele faça aquela ação e ele acaba abusando dessa licença, acaba descumprindo as normas, né, jurídicas do qual o Estado o confiou, e por isso tem esse aumento de pena. Em unidade de conservação, e com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Aí claro, vocês vão querer lembrar da questão de explosão, né? Caça com explosivos e tudo mais, mas isso a gente vai ver mais à frente. A pena é aumentada até o triplo, olha isso, se o crime decorrer de exercício de caça profissional. Veja que cada vez mais ele tenta aumentar a pena nos casos em que o Estado dá uma confiança para esse indivíduo. O Estado dá uma confiança, dá uma autorização, né? O cara é um caçador profissional, regularizado, tudo mais, tudo certinho, e vai lá e descumpre as normas jurídicas. Então, por isso, é importante observar esses atos. Já o artigo 32, ele traz pra gente, né, quando se praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né, com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Que já, né, isso estou trazendo para vocês, mas depois vou fazer uma observação de um projeto de lei, né, que já foi aprovado e tudo mais. A questão que já entrou em vigor, né, a pena de maus tratos, que foi mudada recentemente na Câmara. Então assim, o Jair Bolsonaro já assinou, teve até aquela cena dele colocando o cachorro ali junto com ele para assinar, tudo. Em breve vou fazer essa observação, mas observem, também responde na mesma pena quem realize experiência dolorosa ou cruel em um animal vivo, ainda que para fins didáticos, científicos, quando existirem recursos alternativos. Então é aquela pessoa que pega o cachorro mijando no chão de casa, mijando na parede. Aí que a pessoa esfrega o focinho do cachorro. Ah, mas funciona para educação, mas maus tratos. Ah, o cachorro me mordeu, eu vou lá morder a orelha dele. Tem muitas histórias assim. Tem muitas histórias. Então cuidado, gente. Cuidado. É que nem criança. Eu tenho meu cachorro que também sabe, cachorro. E é que nem criança. Pra educar você não precisa bater. Entenderam? E muitas vezes a pessoa, normalmente quando vai bater, acaba exagerando, acaba passando dos seus limites. Então tem que ter cuidado. É um animal. E é um animal que é totalmente fiel a você. Então, por mais até que você bata, ele vai querer ficar do seu lado e cuidar de você. É um amor assim que você não vai encontrar nunca na vida com o ser humano. A pena, nesse caso, também é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. É aquele caso de maus tratos, né? Desses maus tratos acaba resultando em morte. Temos o artigo 34, que diz que se trata sobre pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena de detenção de 1 ano a 3 anos ou multa. Perceberam a diferença?
ou ambas as penas cumulativamente, né? Ó, observe. Então aí vai ficar em cargo do juiz como que ele vai aplicar essa pena. E é aquela questão, né? Tem um período de reprodução ali e às vezes não se pode pescar durante aquele tempo, porque vai atrapalhar, como eu já disse, a questão da reprodução da fauna, né? E pode prejudicar e pode levar a uma extinção e causa uma reação em cadeia que acaba também atingindo, né, todo o ecossistema. Então é toda uma reação em cadeia com uma única ação ali do indivíduo. Então por isso que existem essas normas reguladoras. Também responde na mesma pena quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, né? Então assim, quando você vai pescar, aí tem um animal lá que ainda é filhote, ou então você vai caçar e tudo mais, o animal é filhote, não pode. Então aquele, quando vai pescar uma sardinha tá muito pequena, dá pra ver que mal viveu ainda, né? Não tem muito ali, às vezes nem chegou na fase de poder se reproduzir, nem nada disso, e não pode, tem que se obedecer todas essas regras, né? Pescas quantidades superiores às permitidas ou medidas de utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Também tem que se observar as quantidades, né? Principalmente, isso aí, o que pode cair para vocês é a questão da quantidade, né? Tem uma quantidade, tem lá a norma reguladora diz que naquele período pode pescar até tantos quilos ou tantos quantidade de peixes ali. O indivíduo vai lá e pesca mais, né? 50 quilos a mais. Há algum prejuízo? Sim. Transportar, comercializar, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes de colheita, apanha e pescas proibidas. Então não basta só o indivíduo que pesca de maneira indevida. Quando ele vende, né, para aquele mercado, para aquele mercadinho, seja o que for, aquela feira, para que se comercialize aquele peixe impróprio, eles também vão responder nas mesmas penas desse artigo 34. Entendeu? O artigo 37 diz que não é crime o abate de animal quando realizado. Olha aí, ó, por isso que é importante. Que lembra que eu trouxe para vocês na questão de pena, eu cheguei a falar disso. Não é porque o animal pode ser abatido, tem autorização para abater, que vai ser abatido de qualquer jeito. Tem que se ter uma garantia jurídica naquela relação. Entenderam? Então, vamos lá. Em estado de necessidade ou para saciar a fome do agente ou de sua família. Então, digamos que ele vai encontrar aquele animal que ele está próximo à extinção, ou então é um período que não se pode pescar, época de reprodução também os animais, né, terrestres, digamos assim, e não se pode pescar não pode se caçar aquele animal. Mas a família do agente está com fome, ele está vendo seus filhos passando fome. Ele vai deixar a família passar fome? Vai ver seus filhos morrerem de fome porque não pode se pescar naquele período? Ou não se pode caçar? Então, tendo essa justificativa, que é conhecida como estado de necessidade, é uma excludente de ilicitude e ele não irá responder por abate desse animal. Entenderam? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizada pela autoridade competente. Então é aquela questão que chega lá um animal predador e vai querer matar seu gado. Você vai deixar? Não, você vai lá e combate e acaba matando aquele animal que está prejudicando, né, a sua lavoura, o seu rebanho. Entenderam? E, né, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então vai a cobra te atacar. A cobra vem para te atacar. Você mata a cobra. É um crime ambiental? É, mas isso é excludente de ilicitude. Você está ali se defendendo.
E sobre essa defesa, eu tenho a dizer para vocês que muita gente acaba interpretando diferente. Isso pode cair na avaliação de vocês. Acho que vai cair. É uma questão, por exemplo, vai vir uma questão de penal. Olha o que eu estou dizendo para vocês, pode cair, porque eu tenho quase certeza que vai cair. Uma questão dessa caiu no exame de ordem da OAB. Eu, quando fui fazer minha segunda fase da OAB, qual eu escolhi direito penal, tinha uma questão e o professor já tinha me alertado a isso, pra vocês verem. Então eu tô passando para vocês porque realmente é algo que vai acontecer. E depois, quando eu fui fazer uma avaliação da minha pós-graduação, também tinha uma questão dessas, que vamos dizer assim, o animal, né, uma criança, ela tá ali no jardim, né, no quintal, ela tá ali no jardim brincando, e de repente aparece um animal, um cachorro, um pitbull, que logo se vê que um cachorro, que não quer dizer que um pitbull seja um cachorro violento, mas naquele exato momento o pitbull estava pronto para atacar a criança. E o animal começou a correr na direção da criança e atacá-lo. Nesse momento o pai, que estava ali próximo ao quintal, estava ali na janela, ele viu a criança na iminência de ser atacada por aquele pitbull. Quando ele viu o pitbull correndo na direção da criança para morder a criança e matar a criança, o pai, que era uma pessoa que tinha posse legalizada de arma de fogo, busca sua pistola 380 e dá um tiro no pitbull e mata o pitbull naquele momento. Impede que a criança seja morta pelo pitbull. Questão: ele cometeu um crime ambiental, né? Qual a defesa? O que nisso seria buscando qual a defesa dele, né? Mas para vocês, eu acredito que não venha se buscar defesa, porque vocês não vão fazer algo para ser advogados. Então seria perguntando assim, excludente de licitude. A excludente de licitude, aí teria lá, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, né? Era uma vai ter vários tipos de abatimento da pena, erro do tipo, vai ter muita coisa lá. E aí, muita gente, acreditem, gente, muita gente, eu vi muita gente que fez a segunda fase comigo errando e colocando legítima defesa. Quando o animal ataca uma pessoa, o animal te ataca ou tá atacando alguém próximo e você mata aquele animal para se defender ou defender terceiros, não é legítima defesa. Por quê? A legítima defesa, ela só é cabível contra seres humanos. Preste bem atenção nisso. Seres humanos. Então, é por isso que logo no início aqui eu trago para vocês, quando fala do estado de necessidade para saciar a fome do agente. Então, quando se acontece algo como esse exemplo que eu trouxe para vocês, nós estamos falando de um estado de necessidade, entendeu? É uma excludente de licitude. E, né, o professor de penal de vocês vai ficar bravo comigo, porque eu tô adiantando esse assunto para vocês. Mas nesse caso, se vier uma questão dessa para vocês, não coloque legítima defesa. Vão com toda a certeza do mundo que é estado de necessidade, pois não cabe legítima defesa contra algo que não é um ser humano. Entenderam? Então ficamos aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Acho que a próxima já vai ser a última sobre crimes ambientais. E já sabe, né? Sigam minhas redes sociais. Qualquer dúvida vocês queiram tirar. Meu site já está online. O pai está on. E espero vocês na próxima. Um abraço.